Meu nome é Beatriz Almeida. No xadrez corporativo da Faria Lima, um tabuleiro de vidro e ambição, eu sempre fui a rainha, não por ostentação, mas por ser a peça mais poderosa e versátil, embora muitos só me vissem como uma torre, sólida e previsível. Por 8 anos, na consultoria de mercado ProSolution, eu fui a especialista silenciosa. Meu trabalho não era notado nas reuniões de brainstorming, cheias de palavras da moda, mas nos contratos que eram salvos no último minuto, nos clientes que renovavam ano após ano por causa da confiança que depositavam em mim, e não da marca da empresa. Lembro-me vividamente do projeto Ômega, um cliente do setor farmacêutico que estava à beira de romper um contrato de 7 dígitos. O projeto estava travado por 6 meses, um nó cego que 3 gerentes diferentes não conseguiram desatar. A diretoria já o considerava perdido, um dano colateral no balanço do trimestre. Eu vi de forma diferente. Para mim, era um quebra-cabeça. Pedi uma semana para Antunes, meu chefe. Ele hesitou, disse que talvez fosse melhor focar em outros clientes, mas eu insisti. Me dê uma semana, sozinha, eu disse. Ele cedeu, mais por cansaço do que por confiança. Trancafiei-me na minha sala, que mais parecia um aquário sem vista. Espalhei relatórios pelo chão, colei post-its nas paredes de vidro, criei um mapa mental físico da crise. Não foi um ato de genialidade, foi um ato de imersão, de método. Encontrei uma falha de logística, uma pequena variável no transporte entre o centro de distribuição e as farmácias que gerava um efeito cascata em toda a cadeia de suprimentos, algo que os sistemas automatizados, com seus relatórios padronizados, não conseguiam capturar. Era um problema humano, escondido nos dados. Redesenhei o fluxo, criei uma nova métrica de acompanhamento em tempo real e, o mais importante, liguei para o gerente de logística do cliente, um homem que ninguém na ProSolution jamais havia contactado, e o trouxe para a solução. Em 1 mês, o projeto não só foi salvo, como se tornou um dos nossos maiores cases de sucesso, rendendo um aditivo contratual de 20%. Antunes, na celebração, ergueu uma taça de espumante e disse em voz alta: "A Beatriz mais uma vez fez mágica. É por isso que, quando eu me aposentar, sei que a diretoria de projetos estará em boas mãos." Aquilo, para mim e para toda a equipe que me viu virar noites, era a confirmação de um caminho natural, a meritocracia em ação. Tudo mudou numa terça-feira chuvosa, disfarçada de reforço estratégico. Foi quando Antunes me apresentou Fernando. Jovem, com um MBA recém-concluído no exterior, um aperto de mão firme e um vocabulário polido com jargões que soavam como música para a diretoria. Ele era carismático, tinha um sorriso de comercial de pasta de dente, mas seus olhos não pareciam reter informação. Eles apenas refletiam à luz do ambiente. "Beatriz, você é a alma deste departamento", disse Antunes, com a mão no ombro de Fernando. "Quero que treine o Fernando. Ele tem uma ótima visão macro, mas precisa da sua expertise nos detalhes, no nosso jeito de fazer as coisas. Em 6 meses, ele assume a diretoria." O ar da minha sala pareceu ficar rarefeito. Cada palavra era um pequeno golpe. Ele não disse, "Vocês vão trabalhar juntos", ou "Ele será seu vice". Ele me colocou na posição de mentora do meu próprio substituto. Senti a humilhação sutil, a traição velada, mas meu profissionalismo, a armadura que vesti por 8 anos, não me deixou fraquejar. Olhei para Fernando, que sorria, sem entender a dinâmica da sala, e estendi a mão. "Seja bem-vindo. Será um prazer", eu disse. Naquele momento, tomei uma decisão. Se era um teste, eu não iria apenas passar. Eu iria me graduar com honras, de uma forma que eles jamais esqueceriam. Meu primeiro passo foi estruturar um programa de treinamento para o Fernando. Criei uma agenda detalhada, semana a semana, cobrindo todos os nossos clientes, sistemas e metodologias. Eu estava determinada a ser a melhor mentora possível, a não dar nenhuma desculpa para eles dizerem que eu não colaborei. Na primeira semana, foquei em apresentar a ele a nossa carteira de clientes, começando pelos menores.
Sentávamos na minha sala e eu explicava o histórico de cada um, os desafios, as personalidades dos gestores com quem lidávamos. Fernando ouvia, balançava a cabeça, fazia anotações em seu tablet, mas eu percebia que ele não estava absorvendo. Ele estava mais interessado em perguntar sobre os bônus de diretoria ou sobre quais restaurantes a empresa costumava levar os clientes mais importantes. As perguntas dele eram sobre o status do cargo, não sobre o trabalho em si. Os primeiros sinais de alerta se tornaram sirenes no final do primeiro mês. Tínhamos um cliente do setor de cosméticos, a Bella Face, que era notoriamente difícil. A diretora de marketing deles, a dona Cláudia, era uma mulher brilhante, mas implacável com erros e superficialidade. Ela gostava de mergulhar nos dados. Fernando, querendo mostrar serviço, marcou uma reunião de apresentação de resultados e me pediu que preparasse material. Eu passei 2 dias preparando uma análise detalhada, com 15 páginas de dados brutos, gráficos de tendência e insights aprofundados. Na manhã da reunião, ele me chamou em sua sala. Ele havia transformado meu relatório denso em 5 slides minimalistas, com gráficos bonitos, mas sem nenhuma profundidade. "Menos é mais, Bia", ele disse com um sorriso de quem acabou de descobrir a roda. Eu o alertei, com toda a calma que consegui reunir. "Fernando, a dona Cláudia é diferente. Ela vai fazer perguntas que não estão nesses slides. Ela vai querer saber a margem de erro da pesquisa do Nordeste e a sazonalidade do produto Y. Precisamos levar o material completo." Ele dispensou minha preocupação com um aceno. "Relaxa, eu sei como conduzir. A gente não pode sobrecarregar o cliente com dados. Precisamos vender a visão." 2 horas depois, meu telefone corporativo tocou. Era de Fernando. Um sussurro de pânico vindo da sala de reuniões. "Bia, a Cláudia está destruindo a apresentação. Ela está fazendo exatamente as perguntas que você disse que ela ia fazer. Não tenho isso aqui. Pode me mandar o relatório completo por e-mail agora?" Eu, que já havia antecipado o desastre, tinha um anexo pronto para ser enviado. Mandei. Pelo vidro da minha sala, vi a reunião fazer uma pausa tensa. Vi Fernando olhando nervosamente para o seu tablet, esperando o e-mail chegar. Vi ele abrir o arquivo e, sem graça, começar a ler os dados que ele havia desprezado horas antes. Ele conseguiu responder as perguntas, gaguejando, mas respondeu. Eu salvei a reunião, mas na dele nem minha soube. Para Antunes, Fernando relatou mais tarde que a reunião foi desafiadora, mas consegui contornar a situação com habilidade. A minha habilidade, o meu trabalho, o meu suor. Esse padrão perigoso se repetiu. Eu me tornei a equipe de contenção de danos de um homem só. Fernando era o garoto propaganda e eu era a engenheira nos bastidores, garantindo que o produto que ele vendia não explodisse no rosto do cliente. Eu apagava os incêndios e ele recebia as medalhas por ter sobrevivido ao fogo. Meus colegas percebiam. Eu via nos olhares deles, nos sorrisos de canto de boca, quando Fernando falava uma besteira na reunião e olhava para mim em busca de socorro. Mas ninguém dizia nada. A cultura que Antunes havia criado era de evitar conflitos, de manter as aparências. E a aparência de Fernando era impecável. O ápice da minha paciência, o momento que definiu tudo, foi a renovação do contrato da Gigantec. Era o nosso maior cliente, responsável por quase 30% do nosso faturamento. O diretor, o Sr. Martins, era um homem old school, justo, mas que tinha alergia à incompetência. Perder aquele contrato não era uma opção. Seria o início do fim para a ProSolution. Eu sabia disso. Antunes sabia disso. Fernando, aparentemente, não. Ele via a Gigantec não como uma parceria a ser nutrida, mas como um troféu a ser conquistado. Passei um mês inteiro preparando-o. Criei um dossiê que chamei de A Bíblia da Gigantec. Tinha tudo: o histórico de cada projeto, o perfil psicológico de cada executivo, as atas das últimas 5 reuniões anuais, as reclamações que eles fizeram e as soluções que eu, pessoalmente, implementei. Eu fiz sessões de mentoria com ele, simulando a negociação em cenários de estresse. Sr. Martins vai perguntar sobre o ROI do projeto Delta. Esteja pronto, eu dizia. Ele parecia ouvir, mas seus olhos sempre estavam distantes.
provavelmente já se imaginando na sala da diretoria. Na véspera da reunião decisiva, às 6 da tarde, ele me entregou a proposta final que ele havia montado para minha validação. Sentei na minha mesa para ler e senti meu sangue gelar. Não era uma proposta, era uma carta de suicídio corporativo. Ele havia usado dados do ano passado, ignorado completamente 2 queixas formais que o Sr. Martins havia feito no último trimestre e, o pior de tudo, havia prometido uma nova e complexa integração de software em um prazo que eu sabia, por ter consultado a equipe de TI, ser absolutamente impossível. Ele não estava vendendo um sonho, estava assinando um atestado de incompetência. Naquele momento, eu tive uma escolha, talvez a mais importante da minha carreira. Eu poderia deixar ele ir para a reunião e afundar, levando a ProSolution com ele, e assim provar meu ponto da forma mais dura possível. Ou eu poderia, mais uma vez, ser a heroína anônima. A lealdade que eu sentia não era por Fernando ou por Antunes, que claramente já haviam me descartado. Era pelos meus colegas, pelos analistas juniores que eu ajudei a treinar, pelas famílias que dependiam daquele contrato para manter seus empregos. Fui até a sala dele, ele já estava com paletó, o nó da gravata perfeito, pronto para ir embora. Fernando, esta proposta é inviável. Nós não podemos apresentar isso amanhã. Os dados estão errados, o prazo é uma fantasia. Ele riu, com uma arrogância que me revoltou. Bia, relaxa, você se preocupa demais com os detalhes. Isso aqui é o que chamamos de stretch goal, uma meta ambiciosa. É assim que se impressiona um cliente, é assim que se vende um sonho. Ele pegou sua pasta e saiu, me deixando sozinha na sala com a bomba relógio em minhas mãos. Naquela noite, eu não fui para casa. A imagem do rosto decepcionado do Sr. Martins e as dezenas de demissões que se seguiriam não saíam da minha cabeça. Pedi uma pizza para o escritório e comecei a trabalhar. A primeira coisa que fiz foi ligar para o líder da equipe de TI, o Cláudio, um gênio introvertido que, como eu, era mais valorizado pela sua capacidade de resolver problemas do que pela sua habilidade social. Cláudio, preciso de um favor. Preciso de um e-mail seu, o mais formal possível, atestando que o prazo de implementação do software X para a Gigantec em menos de 6 meses é tecnicamente impossível e colocaria em risco a segurança dos dados do cliente. Ele não hesitou. Beatriz, eu te mando isso em 5 minutos. Ainda bem que alguém nessa empresa tem juízo. Com o e-mail dele salvo, eu tinha a prova que precisava. Passei as horas seguintes numa corrida contra o tempo, refazendo cada planilha, reescrevendo cada cláusula, montando uma nova apresentação. A minha proposta era o oposto da de Fernando. Era honesta. Ela não prometia o impossível e, em vez disso, apresentava um plano de ação realista, com metas claras e um cronograma factível. E, o mais importante, incluía a solução para as 2 queixas que o Sr. Martins havia feito, algo que Fernando havia ignorado completamente. Às 5 da manhã, exausta, mas com o trabalho pronto, enviei tudo para o e-mail de Fernando e de Antunes. O título do e-mail era profissional, mas com uma pontada de aviso. Proposta final ajustada, risco de inviabilidade técnica identificado. No corpo do e-mail, anexei a nova apresentação e o parecer formal do Cláudio. Fui para casa, tomei um banho rápido e voltei para o escritório às 8, a tempo de ver Fernando, pálido, lendo meu e-mail em sua sala. Antunes entrou logo depois. A porta de vidro não abafou a conversa tensa. Vi Antunes gesticulando, apontando para a tela, vi Fernando tentando se defender. No final, a porta se abriu e Antunes passou por mim. Ele não me olhou nos olhos, mas disse em voz baixa: "Obrigado, Beatriz. Usaremos a sua versão." Eu não fui convidada para a reunião. Assisti de longe da minha mesa enquanto eles entravam na sala de vidro. 3 horas depois, eles saíram, sorrindo. Recebi um e-mail geral de Antunes. "Pessoal, tenho o prazer de anunciar que renovamos com a Gigantec por mais 3 anos. Uma negociação brilhante conduzida pelo nosso futuro diretor, Fernando. Parabéns a todos os envolvidos." Eu era todos os envolvidos. A heroína anônima de uma guerra que ninguém soube que foi travada. Naquele momento, eu soube que a promessa da minha diretoria era uma miragem. O ciclo de 6 meses estava quase no fim, e o palco para a grande injustiça estava montado. O dia do anúncio oficial chegou com uma frente fria.
Uma reunião geral foi marcada para as 4 da tarde. Antônio subiu ao palco, falou sobre o futuro brilhante da empresa, então veio o momento. E para liderar esse departamento rumo a esse futuro, eu tenho o prazer de anunciar o nosso novo diretor de projetos, Fernando. A sala explodiu em aplausos. Eu aplaudi também. Um aplauso lento e deliberado. Meus olhos fixos em Fernando, que subia ao palco com um sorriso vitorioso. Ele agradeceu, falou sobre trabalho em equipe, visão sinérgica. Em nenhum momento ele mencionou meu nome. Eu era uma nota de rodapé na história de sucesso dele. Eu não esperei o fim do discurso. Levantei-me discretamente e fui até a sala de Antunes e esperei. Ele entrou 5 minutos depois. Beatriz, não vai se juntar à celebração? Eu precisava falar com o senhor antes. Ele se sentou, tirou os óculos e os limpou lentamente. Olha, Beatriz, eu interrompi. Eu não quero discutir a decisão, eu quero entendê-la. A resposta dele foi a gota d'água. Beatriz, seu trabalho técnico é inquestionável, mas a diretoria sentiu que você não tem o perfil de líder. Você é uma executante fantástica, mas o Fernando é mais político. Naquele instante, eu senti pena da miopia dele, da cultura que ele ajudou a construir. Eu me levantei. Entendido, Antunes. Agradeço a sua sinceridade. Ele pareceu aliviado com a minha calma, como se esperasse uma discussão, lágrimas, um confronto. Mas ele não teve nada disso. Eu não lhe daria o drama que ele talvez esperasse. A minha dignidade era a única coisa que me restava naquele lugar, e eu a protegeria com todas as minhas forças. Voltei para minha mesa em meio ao barulho da festa que começava. Meus colegas vinham me dar tapinhas nas costas, dizendo que injustiça, em sussurros, mas ninguém ousava falar em voz alta. O medo era o gestor invisível daquele departamento. Eu não me sentia parte daquilo. Abri meu editor de texto e redigi a minha carta de demissão. Foi a declaração de independência mais importante da minha vida. Não mencionei ingratidão ou injustiça. Apenas citei o encerramento de um ciclo e o desejo de buscar novos desafios. Imprimi, assinei e caminhei até a mesa do RH. Entreguei na mão de uma analista que estava com um copo de espumante na mão. Ela me olhou chocada. Agora? Agora? Não há mais nada para mim aqui. Enquanto eu colocava meus poucos pertences, uma caneca com o logo de um cliente antigo, um porta-retrato com a foto dos meus pais e alguns livros técnicos que eram meus companheiros de madrugada, meu celular pessoal vibrou. Era uma mensagem no LinkedIn de um headhunter que havia me contactado meses antes. Beatriz, sei que está num ótimo momento na ProSolution, mas surgiu uma oportunidade que tem o seu nome escrito nela. Podemos conversar? Eu sorri pela primeira vez naquele dia. O universo parecia ter um timing impecável. Respondi com os dedos firmes. Meu momento na ProSolution acabou de terminar. Sim, podemos conversar amanhã. Ao sair do prédio, passando pela festa que celebrava minha substituição, senti um peso de 8 anos sair dos meus ombros. Eu não havia sido derrotada. Eu havia sido libertada. No dia seguinte, acordei sem o peso da ProSolution. Às 9 da manhã, meu celular começou a tocar. Era um número da empresa. Ignorei. Tocou de novo e de novo. Por volta das 10, recebi uma mensagem de Ana, minha ex-colega mais próxima. Bia, pelo amor de Deus, onde você tá? O sistema de alocação de projetos travou. Ninguém sabe a senha de administrador para reiniciar o servidor. O Fernando tá tendo um ataque aqui, gritando com todo mundo. Eu li a mensagem enquanto tomava meu café. O primeiro em anos que eu tomava sem pressa. A senha era o nome do meu primeiro cachorro, Apolo, algo que eu havia configurado anos atrás. Um detalhe, um dos milhares de detalhes que moravam apenas na minha cabeça. Eu não respondi. Meia hora depois, a ligação do headhunter. A vaga era para estruturar e liderar a área de consultoria de uma empresa de tecnologia em rápida expansão, a Inovatec. O salário era 30% maior, com bônus por performance e participação dos lucros. Era um desafio, um projeto para ser construído do zero, com a minha visão, a minha metodologia. Era perfeito. Enquanto eu discutia os detalhes da vaga, entusiasmada, meu outro celular não parava de vibrar, com e-mails da ProSolution.
Títulos como Urgente, acesso ao servidor K12, Problema crítico, relatório cliente XYZ. O caos que eu sempre mantive controlado com uma maestrina de uma orquestra desafinada estava finalmente vindo à tona. E pela primeira vez, não era mais problema para resolver. A justiça não estava num confronto. Estava no silêncio ensurdecedor da minha ausência. A primeira semana da minha liberdade foi um estudo de caso sobre o caos. Enquanto eu passava por rodadas de entrevistas com os diretores da Inovatec e elaborado o plano de negócios para minha nova posição, o meu antigo departamento na ProSolution implodia. Ana me contava os detalhes. Fernando, em pânico, havia contratado uma consultoria de TI externa para tentar destravar o sistema. Eles levaram 2 dias e cobraram o equivalente a 3 meses do meu antigo salário para fazer algo que eu teria resolvido em 5 minutos. Mas esse era só o sintoma. A doença era mais profunda. Clientes começaram a ligar reclamando de atrasos. Sem mim para otimizar a distribuição de tarefas, a equipe estava sobrecarregada e perdida. Projetos que corriam como um relógio suíço agora estavam atrasados, com estouro de orçamento. Fernando, em vez de assumir a responsabilidade, culpava a equipe em e-mails copiados para toda a diretoria, destruindo o moral do departamento. Na sexta-feira daquela mesma semana, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Era o Sr. Martins, da Gigantec. A voz dele era grave e direta. Beatriz, espero não estar incomodando. Fiquei sabendo da sua saída e, para ser franco, nós já sentimos o impacto. O relatório semanal que recebemos ontem estava incompleto e com erros primários. O que aconteceu com a ProSolution? Eu fui honesta, mais profissional. Expliquei que havia deixado a empresa para buscar um novo desafio e que estava finalizando os detalhes. Ele fez uma pausa e disse algo que validou cada sacrifício que fiz. Beatriz, por anos, a minha empresa não fez negócios com a ProSolution. Fizemos negócios com você. Onde quer que você vá, nos avise. A competência é um ativo raro. Aquela conversa foi mais valiosa do que qualquer promoção. 2 semanas depois, eu aceitei a posição na Inovatec. Comecei a montar minha equipe do zero. A primeira pessoa para quem liguei foi Ana. Ofereci a ela uma posição de gerente de projetos com um salário digno e, mais importante, um ambiente onde o seu trabalho seria valorizado. Ela aceitou no mesmo dia. Enquanto isso, a ProSolution tentava desesperadamente me contatar. Antunes me ligou. Eu não atendi. Ele me mandou um e-mail longo, falando em mal-entendidos e oferecendo uma contraproposta para que eu voltasse. Não como diretora, mas como uma consultora sênior especial, com um salário inflado. Era uma tentativa de comprar meu conhecimento técnico, sem me dar a autoridade que eu merecia. Apaguei o e-mail sem responder. A grande virada aconteceu 3 meses depois. Minha nova equipe já estava operando e tínhamos acabado de entregar nosso primeiro grande projeto com um sucesso estrondoso. Foi quando o Sr. Martins me ligou novamente. Beatriz, nosso contrato com a ProSolution tem uma cláusula de desempenho que eles violaram consistentemente nos últimos 90 dias. Meus advogados estão cuidando da rescisão. A proposta que você me apresentou informalmente, meses atrás, sob uma parceria mais estratégica, ela ainda está de pé? Meu coração acelerou. Sim, Sr. Martins, está mais do que de pé. A migração da conta da Gigantec para minha nova empresa foi um terremoto no nosso setor. A ProSolution não perdeu apenas seu maior cliente, perdeu sua reputação. A história se espalhou. A especialista que eles dispensaram por não ter perfil de líder havia levado consigo a joia da coroa. Nos meses que se seguiram, outros 2 clientes importantes da ProSolution nos procuraram. Eles não vieram por fofoca, vieram porque viram os resultados que estávamos entregando para a Gigantec. Eles vieram atrás da competência, da segurança, da paz de espírito que eu sempre ofereci. 1 ano após a minha saída, encontrei Antunes por acaso em uma cafeteria. Ele estava visivelmente mais velho, o ar de autoridade substituído por um cansaço profundo. Ele me contou que Fernando havia sido demitido após perder o 3º grande cliente. A ProSolution havia passado por uma reestruturação massiva, com demissões em massa. O departamento que eu construí era uma sombra do que já foi. Ele me olhou e disse, com uma sinceridade amarga: "Nós medimos as coisas erradas, Beatriz. Valorizamos o barulho e ignoramos a música. Foi o maior erro da minha carreira." Eu apenas assenti. Não havia nada a ser dito. Hoje, eu lidero uma das divisões de consultoria que mais crescem no país. Minha equipe é formada por pessoas que, como eu, são executoras brilhantes.
Eu não procuro por perfis de líderes. Eu procuro por solucionadores de problemas. A justiça, para mim, não foi ver a ProSolution fracassar. O fracasso deles não me trouxe alegria. Apenas a confirmação de uma verdade corporativa. Você pode ter a melhor fachada do mundo, mas se a fundação for negligenciada, o prédio inteiro eventualmente desaba. A minha verdadeira vitória não foi uma vingança. Foi construir meu próprio prédio em um terreno mais sólido, com uma fundação de respeito e competência. E a vista daqui de cima é extraordinária.